paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, dar isso esse culto abençoado, pois estamos na casa de Deus. Convido os irmãos a fechar os olhos, dobrar nossas fontes, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Senhor, que estamos aqui, Pai. Primeiramente, Pai, para te agradecer, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Pai. Porque se estamos aqui, Senhor, porque assim o Senhor preparou, Pai. Porque assim o Senhor abriu os caminhos, Pai, para que os teus servos chegassem à tua casa, Senhor. E é com alegria que estamos aqui, Senhor. Pois esse é, Senhor, o melhor lugar do mundo, Pai. Pois mais vale um dia na tua casa, Senhor, do que todos os outros fora dela, Pai. E se estamos aqui, Senhor, devemos então, Pai, entregar o melhor da nossa adoração a Ti, Senhor. Entregar o melhor dos nossos louvores, Pai. Que as nossas bocas, Pai, não fiquem caladas, Pai, mas que rendam glórias e aleluias, Pai, porque estamos na tua casa, Senhor. E o Senhor se faz presente neste lugar, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. E sabe a luta que cada um de nós temos, Pai, no dia a dia, Senhor. Principalmente nos dias de subir à tua casa, Senhor. Mas nada é maior do que a tua presença, Pai. Nada é maior do que o Senhor, Pai. E se estamos aqui, Pai, é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Mais uma vez o inimigo foi derrotado. Mais uma vez o inimigo está sendo envergonhado, Pai. E é em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós te agradecemos, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco, Pai. Venha, Senhor, trazer uma exortação, Pai. Venha trazer uma palavra, Pai. Palavra essa que já é abençoada, Senhor. Porque ela está sendo, Pai, na direção do Espírito Santo, Pai. E tudo que vem na tua direção, Senhor, sabemos, Pai, que é bênçãos para as nossas vidas, Pai. Mesmo que seja uma exortação, Pai, ela é necessária para que possamos continuar nos teus caminhos, Pai. Para que possamos cada vez mais, Senhor, alcançar a salvação, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai, pedimos que o Senhor possa capacitar os louvores que aqui serão entoados, Pai. Para que os levitas, Pai, pessoas selecionadas por Ti, Pai, capacitadas pelo Espírito Santo, Pai, que eles possam sim, Pai, fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Que não seja para agradar o homem, Pai, mas para que seja para a Tua honra e glória, Senhor. Pai amado, bendito e santo, derrama a Tua unção sobre a vida deles, Pai. Capacita, Senhor. E que a igreja possa sim, Pai, entoar os louvores, Pai. Que a igreja possa sim, Pai, fazer aquilo para o qual nós fomos separados, Senhor. Para sermos verdadeiros adoradores na Tua presença, Pai. Para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Traga a Tua palavra, Senhor. Derrama este alimento tão precioso, Pai, que vem do céu para as nossas vidas, Pai. Para isso, Pai, para que possamos sair daqui saciados, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Tira tudo aquilo que impede os teus servos, Pai, de obedecer a Tua palavra, Pai. Que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas praticantes da Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreendemos, Pai, o espírito da confusão, Pai. Repreendemos, Pai, o espírito da bagunça, Senhor. Repreendemos o espírito da dúvida, Senhor. Pois a Tua palavra é reta e verdadeira, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, fala com o Teu povo, Pai. Traga, Senhor, fortalecimento espiritual, Senhor. Precisamos nos fortalecer a todo momento, Pai. Não podemos, Pai, achar que somos, Pai, autossuficientes, Pai. Porque dependemos de Ti, Senhor. De Ti vem a nossa vitória, Senhor. E estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Pai amado, pedimos também pelos irmãos que estão a caminho, Senhor. Sabemos que muitos ainda estão por vir à Tua casa, Senhor. E que não haja impedimento no caminho deles, Pai. Mas pelo contrário, Senhor, que o Senhor possa armar cada um deles, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Para repreender o inimigo, Pai. Para repreender as ciladas e as armadilhas, Senhor. E que eles possam chegar na Tua casa, Senhor. Com júbilos ao Teu nome, Senhor. Com alegria no coração, Senhor. Para fazer a Tua vontade, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai. Que o Senhor possa derramar também a Tua unção, Pai, sobre os obreiros da Tua casa, Senhor. Para que possamos fazer a Tua obra, Senhor. Para que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Para que haja ordem e decência na Tua casa, Senhor. Para que haja tremor e temor na Tua presença, Pai. Para que nada possa, Senhor, ser que desagrade a Ti, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor. Capacita também as professoras, Pai. Que irão ministrar a palavra para as Tuas crianças, Pai. Que os Teus pequeninos possam vir à Tua casa, Senhor. E chegando, Pai, que possam também com alegria no coração, Pai, ser recebidos pela Tua presença, Pai. Pois eles pertencem ao Teu reino, Senhor. E enquanto estiverem aqui nesta terra, Senhor, que eles possam se receber a Tua palavra, Pai. De uma maneira que possa haver entendimento entre eles, Pai. E essa palavra possa chegar aos seus lares, Pai. Muitas famílias estão sendo alcançadas, Pai. O Teu evangelho tem chegado aos lares, Pai, através dos pequenos, Pai. Por isso, Pai, capacita as professoras, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a tua obra nessa igreja, Pai. Pedimos por todas as famílias também neste bairro, Senhor, que elas possam ser alcançadas pelo teu evangelho, Senhor. Que a tua mão poderosa possa tocar na vida de cada um deles, Pai. Tantos que estão em seus lares nesses momentos, Pai, e que às vezes não têm força, Senhor, para subir a tua casa, Senhor. Sabemos que pela força do braço e da perna, Senhor, não podemos subir ao teu altar, à tua casa, Senhor, a este lugar tão maravilhoso separado por ti, Pai. Mas o Senhor é sempre um poder para fazer a obra na vida dessas famílias, Pai. Continua fazendo, Pai. Continua usando os teus servos, Pai. Continua fazendo a tua obra neste bairro, Pai. Continua fazendo a tua obra nas tuas casas, Senhor. Pois sabemos que muitas igrejas estão nesse momento, Pai, reunidas falando em teu nome, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos, Pai. Para que seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua vontade, Pai. E é em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E graças a amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador. Sempre
triunfou e libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Abra no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 15. 1 de Samuel, capítulo de número 15. Aleluias. 1 de Samuel, capítulo de número 15. Livro do Antigo Testamento. 1 de Samuel, capítulo de número 15. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos diz assim, irmãos. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que a tiver, e nem nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com ele, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém todas as coisas vios e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E mugido de boi que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele?
Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei do Amaleque, dos amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado assim conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, do qual assim Senhor nos mostraste neste momento. Que a tua palavra, meu Deus, seja aqui revelada, meu Deus. Que o Espírito Santo venha assim falar conosco. Nos toca, meu Deus, nos abençoe e nos fortalece. Nos traz aqui a cada dia mais e mais esse alimento tão precioso que desce do céu sobre as nossas vidas. Nos alcança, meu Pai, pois nós necessitamos da tua presença todos os dias. Que a tua igreja possa sair fortalecida. Que a tua igreja possa sair, meu Deus, abençoada. Usa a minha vida como instrumento e vaso nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus amado, nós oramos, pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem tomar seus devidos assentos. Bom, nós lemos um texto aqui até que grande, mas para que a gente possa até mesmo compreender daquilo que o Senhor vai querer falar conosco nessa noite. Hoje nós estamos no meio de uma campanha de propósito que é de fortalecimento espiritual. E o fortalecimento espiritual sobre as nossas vidas, ele requer uma série de procedimento, até mesmo pessoal da nossa parte, que a gente possa ter, né? Nós precisamos estar fortes espiritualmente. Nós precisamos, acima de tudo, como foi a palavra que nós lemos aqui, obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Pois aqui essa passagem que nós estamos lendo está falando de um rei, pelo nome de Saul, de qual ele, entre aspas, ele se fez que ouviu o que o Senhor tinha falado para ele. A Bíblia fala que o profeta Samuel vai até ele e fala assim: ó Saul, como tu és rei sobre Israel, e o povo de Amaleque precisa ser destruído, porque o povo de Amaleque, assim, o rei de Amaleque, atrapalhou quando o povo saiu do Egito, então vai lá e destrói todos eles, mas tudo, não poupa ninguém, homens e mulheres, animais, né? Até crianças de colo, crianças que estejam até amamentando, é para você destruir tudo, é para você fazer um limpo. Em outras palavras, o Senhor estava falando para Saul assim: olha, Saul, eu quero que você elimine aquele lugar que é um lugar de pecado. Mas a Bíblia diz que Saul, ele fala para Samuel: eu entendi o recado, e eu irei lá fazer de acordo com o Senhor assim determinou. O Saul, irmão, até então, para ele a vida espiritual dele estava tudo certo. Mas a Bíblia diz que o Saul, ele comete um grande defeito. Ele comete um grande deslize. Que ele deixou de ouvir a Deus e foi ouvir o povo.
E esse é um grande perigo para as nossas vidas, quando nós assim estamos fracos espiritualmente. A gente rejeita o que o Senhor fala e a gente dá voz para que o homem fala. E esse é um perigo muito grande, irmãos. Isso é um perigo que a gente temos que nos atentar, porque aí nós vamos estar desagradando a Deus. E a Bíblia diz que quando nós rejeitamos ao Senhor, o Senhor também nos rejeita. Porque o Senhor, como que Ele vai querer me agradar quando eu estou rejeitando Ele? Aí a Bíblia diz que Saul ele falou assim, então tá bom, vamos lá eliminar todos. Aí a Bíblia diz que o Saul ele começa a matar, destruir só aquilo que estava, vamos falar assim, de mais ruim. Aquelas coisas que eram vamos falar assim, o resto. E o melhor, o Saul começa mais um povo a juntar e falar assim, não, isso aqui nós vamos levar para Israel. Até mesmo o rei de lá dos Amalequitas, Agag, a gente vai levar. Nós vamos poupar a ele. Ele fez isso. Na cabeça de Saul, ele estava fazendo tudo certo. Mas é triste quando a gente pensa que está fazendo certo do nosso jeito, mas estamos indo contra a vontade do Senhor, irmãos. Quando nós fazemos, irmão, aquilo que nos convém, o Senhor não vai trabalhar, o Senhor não vai agir. E aí quando vai começando a nossa fraqueza espiritual. Porque foi aqui que começou a queda de Saul, a desobediência. E a rejeição dele. A Bíblia diz que ele foi rejeitado. Olha só, irmão, era um rei de Israel. Ele foi rejeitado pelo Senhor, porque a sua vida espiritual não estava de acordo com aquilo que Deus tinha determinado. Aí Saul, ele pega, destrói tudo, e ele vai embora. Mas só que a Bíblia diz que, acima de tudo, tinha um homem de Deus chamado pelo nome de Samuel. E o Senhor vai até Samuel e fala assim, Samuel, você foi dar um recado para Saul, para ele destruir tudo, não foi? Foi. Olha, mas só que ele fez tudo errado. Ele fez tudo errado. E eu me arrependo de ter levantado ele como rei. Então vai até a ele para você dar um outro recado. Irmãos, eu acho tão interessante quando Deus nos dá recado. E Deus dá recado para mim e para você, tanto para o bem, que é para a gente poder seguir, que Ele sabe que nós possamos ser abençoados, mas também Ele vai trazer recado para mim e para você, que sabe que nós vamos ter consequências. E foi assim que Ele fez na vida de Saul. Primeiramente, Samuel vai até Saul e fala assim, destrói tudo, para que vocês sejam alcançados. Aí ele não fez. Depois Samuel vai até Saul, porque o Senhor falou assim, ele não fez de acordo com uma palavra de Deus. Então ele vai ser rejeitado. Ou seja, vai ter consequência. Mas aí, o Saul, querendo ser muito inteligente, e isso muitas das vezes a gente quer ser inteligente, a gente quer esconder de Deus, mas de Deus a gente não esconde nada. A Bíblia diz que Saul já viu o Samuel de longe e já fala assim, eu fiz tudo de acordo com o que o Senhor determinou. Olha, eu fiz tudo. Tipo assim, olha, você está me vendo aqui, mas olha, o que eu fiz foi um sucesso. Aí Samuel falou assim, verdade? Você fez tudo certinho, eu fiz. Mas só que o Senhor já tinha falado para Samuel à noite. Então tal que Samuel ficou à noite orando, clamando a Deus. Aí quando chega lá, Saul, como que diz, vamos colocar aqui um pano por cima da sujeira. E ele falou assim, eu fiz tudo. Aí Samuel falou, verdade? E que barulho de animal é esse que eu estou escutando? Que barulho de boi é esse que eu estou ouvindo? Que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Ou seja, o pecado, o erro contra Deus não ficou escondido, apareceu. Aí o que o Saul fala? Não foi eu, foi o povo de qual foi comigo, foi o povo que assim culpou, e foi o povo que assim trouxe. Mas acontece, irmãos, que o Senhor, quando mandou a Samuel a primeira vez, ele deu um recado para Saul. Não deu recado para o povo, ele deu recado para o rei, para aquele que estava na liderança. E o povo, ele estava sendo conduzido de acordo com o rei determinava. Aí a Bíblia diz que o Saul vai inventar uma desculpa. Não, mas o povo, olha, rapaz, o povo é complicado, sabe? O povo, em vez de ter feito do jeito que eu falei, não, ele poupou, né, vai querer arrumar desculpa. E para Deus a gente não arruma desculpa, irmão. Para Deus é sim ou não. Ou é certo ou errado.
Não tem como a gente falar assim, então, Senhor, sabe, quando eu fui ver já aconteceu. Isso se chama o espiritual sendo atingido, irmão. Isso se fala quando o nosso espiritual está sendo ferido e sendo machucado. Pois quando a gente está forte, mesmo a gente sabendo que vamos ter, entre aspas, prejuízos, a gente faz de acordo com o Senhor manda. É prejuízo ao nosso ponto. Mas aos olhos de Deus não é prejuízo, é benfeitoria para as nossas vidas. Porque você sabe o que é que o Samuel falou para Saul? O que é melhor, o Saul? É obedecer ou é sacrificar? O que é melhor para as nossas vidas? Nós obedecemos a Deus ou nós temos que sacrificar? Ou seja, querer pagar depois do erro. Porque Saul falou assim, não, eu trouxe os melhores para nós fazer holocausto, para nós fazer aqui adoração ao Senhor. Ou seja, Samuel falou assim, mas foi isso que Deus te falou? Foi isso que o Senhor determinou, que era para você trazer os animais? Você precisava buscar lá fora para trazer aqui para dentro, para agradar a Deus? Porque às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer tirar o que está lá fora para querer agradar a Deus. Nós quer fazer de acordo com o que a gente acha. Diz assim para quem está do teu lado, cuidado com o que você acha. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós achamos. Eu acho que isso é melhor. Eu acho. Irmão, cuidado com esse negócio de eu acho. Cuidado com esse negócio de falar assim, eu ouvi ciclano, eu ouvi fulano. Qual que é mais importante? Nós estamos dando ouvido para Deus ou está dando ouvido para ciclano, para Beltrano? Irmão, nossa vida espiritual, ela para a gente fortalecer demora. Mas para ela cair é uma rapidez muito, mas muito, muito rápido. A gente enfraquece. Aí a Bíblia diz que Saul entra no desespero. Porque sendo ele ungido, ele sabia o que era certo e o que era errado diante do Senhor. Ele sabia. Mas ele entrou no desespero. Olha, o que eu fiz não fui eu, olha, foi o povo. E por aí ele vai. E o Samuel falou assim, então, mas o Senhor te rejeitou, rapaz. Olha o que tu fez. Você fez uma coisa muito errada. Você fez uma coisa que não agradou a Deus. Irmãos, eu tenho que estar ciente. Você tem que estar ciente. A igreja tem que estar ciente quando nós estamos fazendo as coisas que estão desagradando ao Senhor. Nós temos que estar cientes, irmão. Nós temos que estar com a cabeça levantada e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo está desagradando a Deus. E quando eu desagrado a Deus, tem consequência, irmãos. E qual é a principal consequência que vai ser? Vai ser na vida espiritual. Mas vai ser uma pessoa, irmão, que a gente não vai mais buscar. A gente vai parar de orar. Porque você sabe o que aconteceu com Saul? A Bíblia diz que a vida de Saul só foi decaindo. Ele continuou de pé, mas o espiritual dele foi caindo. Ele continuou sendo rei, mas o espiritual dele foi enfraquecido. Às vezes eu estou andando, estou enxergando, estou caminhando, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Eu estou indo normal, mas o meu espiritual está fraco. O meu espiritual está ferido. E às vezes a gente quer fazer igual fez o Saul, quer pôr a culpa nos outros, mas não, olhar para mim, eu quero estar fraco. Eu vou falar assim, não, a culpa não é minha, a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano. Mas aqui o que Saul fez foi rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Quantas vezes o Senhor não tem falado para mim e para você, falar assim, para você continuar forte, para você continuar de pé, faz de acordo com o que eu estou te falando. Faz de acordo com o que eu quero que seja feito. Irmão, nós temos que fazer o quê? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Nós temos que fazer a vontade de Deus. A nossa vontade vai atrapalhar os planos do Senhor, irmão. E às vezes a gente quer fazer a nossa vontade e quer que os planos de Deus venham ser certos nas nossas vidas, mas vai ser? Nunca, irmão. Nunca. E a Bíblia diz que Saul, a vida dele foi decaindo. A vida dele foi ficando fraca. A vida de Saul espiritualmente foi ficando abatida. Ao ponto que Saul ficou perturbado. Vira então, olha a Bíblia que você está aí. 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Versículo de número 14 diz assim,
E o que Saul perdeu, irmão, foi tão precioso. A Bíblia diz que Saul perdeu o Espírito do Senhor. Aí diz assim, ó, 1 de Samuel 16, versículo 14, ó. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele deliberará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e fez o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar aqui Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o dedilhava. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O que é desobediência, irmão? O que é a gente desobedecer a Deus? Os espíritos malignos, irmão, vão começar a se apoderar. Os espíritos das trevas vão começar a perturbar. Os espíritos que traz tormento vão começar a agir. Sabe por quê? Porque eles vão achar espaço. Eles vão achar lugar para eles poderem habitar. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós obedecendo às trevas. Ou nós escuta a Deus, ou escuta a Satanás. Quem desobedece e deixa de ouvir a Deus vai escutar a Satanás. E quem escuta a Satanás vai ter consequências. Porque a Bíblia vai dizer assim que o Saul, o homem de guerra, o homem valente, é um homem que começa a passar por tormento. Ficou perturbado. Ao ponto da perturbação dele, você sabe o que ele falou? Preciso de alguém que é de Deus. Grava bem isso. Quando você está fraco, você precisa de alguém que é de Deus. De alguém que é mais forte. Para desse negócio de você estar fraco e querer que do teu lado tenha alguém mais fraco do que você. Isso não vai dar certo, irmão. Tu vai cair junto com ele. A Bíblia diz que é um abismo puxando outro abismo. Ah, eu estou fraco espiritual, eu vou buscar conselho lá fora. Lá não vai funcionar. Isso não vai ter resultado. Se eu estou fraco, eu tenho que buscar, olhar para alguém que esteja mais forte. Ah, mas eu vou sair caçando? Não. Sai conversando. Vai vendo testemunho. Vai procurando, pedindo para Deus te mostrar. Porque a Bíblia diz que falaram assim para Saul: Saul, a gente conhece uma pessoa que é um homem valente, um homem de guerra, e um homem que sabe tocar. Por que você não chama ele? Um homem de Deus. Por que você não chama ele? Aí a Bíblia diz que ele falou: e onde é que está esse homem? Ah, ele é um filho do belamita, né? O filho de Jessé, seu nome é Davi. E a Bíblia diz que toda vez que o espírito do mundo vinha sobre Saul, Davi tocava. E ele se acalmava. Era só ele parar, o espírito vinha e ele tocava. Mas aí, irmão, se a gente for estar lendo, dando sequência aqui nessa leitura, a Bíblia vai dizer que lá na frente o Saul ficou tão cego que ele rejeitou. E aí Davi deixou. Não rejeitou? Então vai, segue a tua vida. Ao ponto da vida de Saul, seu final foi muito triste. Tudo começou pela desobediência, irmão.
Desobediência traz fraqueza para nós espiritual. A desobediência, irmão, não nos deixa no chão. A desobediência, irmão, nos traz com que o espírito maligno venha tomar posse. Por isso que nós estamos nessa campanha, e às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, foi só começar o jejum, a oração, olha, o senhor não sabe a luta que eu estou tendo. É porque estamos incomodando as trevas. E esse é o propósito, irmão, para que nós possamos ter paz, nós buscar se fortalecer diante de Deus. Se fortalecer. Eu não posso me acostumar, se eu estou fraco, eu continuar fraco. Eu tenho que buscar ser forte. Por que que o Teu Saúl teve uma iniciativa? Vai lá buscar. Não está me fazendo bem, não. Aí ele foi buscar. Ele ficava calmo por uns dias. Ficava calmo por uns tempos. Tudo começou por quê, irmão? Quando ele deixou de ouvir a voz de Deus. Quando ele deixou de fazer o que o Senhor tinha mandado. Olha, Saúl, elimina todos. Esse negócio, às vezes, da gente querer tirar só uma parte do que é da nossa vida, isso é um perigo, irmão. Peraí, vou tirar as amizades. Peraí, vou tirar só uma parte. Essas outras aqui eu vou guardar, ó, escondido. Né? A gente não quer guardar as coisas escondidas? Deixa eu guardar escondido aqui, porque ninguém vai achar, ninguém vai descobrir. Eu vou guardar lá debaixo do travesseiro, debaixo do colchão, em cima do telhado, em cima da caixa. Ninguém vai achar. Mas você sabe o que acontece? O Senhor revela. O Senhor mostra onde está o erro que a gente tem que trabalhar. O Senhor vai mostrar para mim e para você falar assim, ó, você não fez de acordo como foi mandado. Mandamento, irmão. Bíblico. Nós não vemos agora no começo do culto, dízimo não é um mandamento, e às vezes a gente não cumpre e quer que as coisas funcionem. Mas nunca que vai funcionar. Mandamento. Escutar a voz do Senhor, irmão. É na Bíblia. E às vezes as pessoas querem questionar Deus. Você viu o que Saúl trouxe para a cabeça dele? Trouxe prejuízo espiritual. Você sabe o que a gente anda procurando? Prejuízo espiritual. E isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Diga assim comigo, eu preciso me fortalecer mais. Sabe por quê? Ó, pega o livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Temos que estar atentos. Mateus 12. Versículo 43. Mateus 12, versículo 43 diz assim. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado e a encontra vazia, varrida e enormentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Irmão, tem um ditado no mundo que não é bíblico, que fala que casa vazia é a oficina das trevas. Irmãos, coração vazio é lugar para Satanás habitar. Quando a gente não obedece a Deus, a gente está tirando Deus dos nossos corações. E não adianta a gente depois questionar, não. Porque as consequências vão acontecer. A desobediência, irmão, traz o agir das trevas. A desobediência é algo que planta, mas tem que ser colhido. Não tem como a gente não fugir. Você viu, irmão, olha, a estratégia de Satanás. A Bíblia está dizendo que sai um espírito imundo, irmão. Quando assim nós estamos em obediência, mas as trevas vai dar uma volta. E quando ele volta, ele não volta mais sozinho. Ele até lembra, deixa eu voltar de onde saí. Mas só que a Bíblia diz que quando ele volta, ele encontra a casa vazia,
varrida e ornamentada, ou seja, arrumadinha, cheirosa, e ele volta com 7 de horas. E ali, irmão, o estrago vai ser muito grande. Se um já faz estrago, já imagina 7. Se um espírito já perturba, você imagina 7, irmão. Ou seja, é um estrago muito grande. A Bíblia vai dizer que o Saul, diante da sua palavra, ele colheu o que ele plantou. Ele colheu. Foi tão polêmico que foi a morte. Foi a morte dele. Foi fraco. Ele não ouviu o Senhor. Quantas vezes a gente não tem se encontrado assim, irmão? Às vezes com os pensamentos vazios. Nós temos que estar atentos, irmão. Nós temos que estar buscando a Deus de todo o coração. Nós temos que falar, Senhor, me ensina e me ajuda a te servir verdadeiramente. Que eu não seja um Saul, mas que eu seja um Davi. O erro de Davi e o erro de Saul foi pecado contra Deus. Mas o pecado de Davi, a Bíblia diz que ele reconheceu. E ele não colocou culpa em Betseba. Teve consequências. Mas a Bíblia diz que ele não perdeu a presença do Espírito Santo. Foi diferente. Saul pecou e colocou a culpa no povo. E ainda quis resmungar. Sabe aquelas coisas que tudo você vai falar com a pessoa, ela resmunga? Tem desculpa, tem resposta? Foi assim Saul. Logo com quem que ele foi resmungar? Com Deus. Não vai funcionar nunca. A Bíblia diz que o Davi, quando ele pecou, ele foi para a oração. Ele foi fazer jejum. Ele foi buscar a Deus. Foi diferente de Saul, irmão. Saul ficou questionando. E só foi matar o rei, depois que ele viu que as consequências iam ser grandes. Aí já era tarde demais. E nos dias atuais, irmão? Nós vamos esperar a casa ficar vazia, varrida, bonitinha, ornamentada? Nós estamos falando casa, falando de coração, irmão. Nós temos que ocupar ele com a presença do Senhor, do Espírito Santo. Ah, mas eu não estou conseguindo. Porque a minha luta ela é muito grande. Aí é onde entra o nosso propósito da campanha. Marcos capítulo de número 9. Um pouquinho para frente. Marcos capítulo de número 9. Versículo de número 28. Marcos capítulo de número 9. Versículo de número 28. Jesus aqui dando uma resposta para os seus discípulos. Ele diz assim, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Irmão, não vai enfrentar o inimigo. Nunca enfrente os problemas teu espiritual com a força do teu braço. Nunca vai enfrentar os problemas espirituais com o teu achômetro. A Bíblia vai dizer assim que os discípulos não conseguiram expulsar, libertar ali um jovem possesso de demônios. Um jovem que sofria. Os demônios eram tão fortes na vida daquele jovem que jogavam ele na água, jogavam ele no fogo, para querer matar. Aí os discípulos foram até Jesus, junto com o pai, e lá Jesus deu uma ordem para que aquele demônio pudesse sair da vida daquele jovem. O jovem foi liberto, e na cabeça dos discípulos eles estavam fazendo tudo certo. Tem hora que a gente, na nossa cabeça, nós estamos fazendo tudo certo, mas sem a direção de Deus.
Ah, eu vou vencer, eu vou fazer certo. Mas como? Está sendo na direção do Senhor? Aí a Bíblia diz que Jesus falou assim para o discípulo: olha, tem caixa de demônios que não é só oração, é jejum também. Tem que jejuar. Irmãos, os demônios, eles se incomodam com o jejum. Não enfrente demônios sem se fortalecer espiritual, que você vai passar vergonha. Os demônios, eles vão te humilhar, eles vão te envergonhar. Eles vão fazer o que fizeram. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, eles não puderam fazer nada. Por quê? Porque foram expulsar sem a direção do Senhor. Foram enfrentar sem a direção de Jesus. Jesus ainda até repreende eles. Porque é essa tão pouca fé que vocês têm? Irmãos, nós precisamos nos fortalecer, irmão. Não, mas eu não estou vendo. Tem gente que fala assim: não vejo demônio mais não. Né? Demônio é aqueles que ficam rolando no chão, escumando. Não, meu irmão. Hoje, e assim como já foi desde a criação, os demônios, eles agem de maneira diferente. A raiva é demônio. A inveja é um demônio. O ciúme é um demônio. Né? A desconfiança é demônio. A traição é demônio. Fornicação é demônio. As drogas, os vícios são demônios. São demônios. Não é não, pastor. Opa. Não. Como que não, irmão? Eu não sirvo um Deus de raiva. Eu não sirvo um Deus de inveja. Eu não sirvo um Deus de vício. Eu não sirvo um Deus de traição. Eu não sirvo um Deus de fúria. Não, meu Deus não é esse Deus, não. Isso são demônios. São brecha para demônios. Para com esse negócio de falar que está tudo normal. Não, está tudo normal. Para pensar, irmão. Se o meu comportamento fica diferente, eu tenho que ficar atento e falar assim: peraí, eu preciso orar mais diante de Deus. Eu preciso me fortalecer mais espiritualmente. Essa semana mesmo uma pessoa falou assim para mim: eu sei que você é pastor de igreja, né? E eu sei que você pode falar uma coisa para mim, porque as coisas na minha vida não andam muito bem. Eu falei que ele falou assim: tudo que eu tenho quebra, tudo que eu tenho, as coisas não estão dando certo, né? A esposa não estou me dando bem com ela, né? Os filhos não me escutam direito. Aí eu falei assim para ele: o que você acha? Isso aí é uma bênção na tua vida? O que é? Ele falou: não, eu sei que está tudo errado. Aí eu falei assim: deixa eu fazer uma pergunta, você conhece a palavra? Ele falou: eu conheço. Eu falei: então está explicado. Ele falou: eu conheço, mas eu não estou indo. Olha só que atitude, irmão, que as trevas vai trabalhando. A pessoa não percebe, ele falando que está tendo uma série de prejuízos. Saul, o rei, começou a ter uma série de prejuízos. Saul perdeu a paz do espírito. Saul perdeu o respeito. O Saul, irmão, na frente ele perde o trono. E por fim, o Saul perde a vida. Foi só prejuízo que ele foi tendo. E às vezes a gente está no prejuízo e está conformado. Às vezes a gente só está perdendo, mas está achando que está tudo certo. Estou perdendo a paz, mas está tudo certo. Ainda tem gente que fala até assim: é assim que Deus quer. É assim que Deus não quer essa paz que a gente perde, não, irmão. Estou perdendo fortalecimento espiritual, mas é assim que Deus quer. Deus quis assim. Deus não quis, não. Fala para quem está do teu lado: Deus quer te ver forte. Deus não quer te ver esse fraco, não. Deus não quer te ver esse murumbundo pelos cantos, não. Deus não quer te ver abatido. Você acha que Deus se conforma quando eu fico abatido pelos cantos? Você acha que Deus se conforma quando me vê, eu ver você para baixo, caído? Não, irmão. Deus quer nos ver fortalecidos. Deus não quer nos ver, irmão, busca Ele. Porque o Senhor falou assim: leva um recado para Saul, Samuel. E ele foi.
Quantos recados que eu ouço, quantos recados você não tem escutado? Quantos recados eu tenho deixado de fazer de acordo com o Senhor manda, quantos recados você não tem deixado de fazer de acordo com o Deus manda? E aí a gente quer que as coisas dêem certo. E a gente quer que as coisas continuem tudo bem. Não vai continuar, irmão. É brecha para as trevas, é brecha para Satanás. E esse negócio de falar que está tudo certo é um perigo. Vamos, irmão, dobrar os nossos joelhos, vamos orar, vamos nos consagrar, vamos buscar nos fortalecer espiritualmente. Fraqueza espiritual, irmão, gera morte. Gera morte. Fraqueza espiritual, ela procede do pecado, que gera morte. Vamos nos atentar, irmão, para as fraquezas espirituais. Eu estou orando pouco, ou não estou orando de jeito nenhum. Temos que despertar, irmão. E não é isso que o Senhor quer fazer. Irmãos, nós servimos o quê? A palavra de Deus fala que o nosso Deus ele é conhecido de tantos nomes lindos que ele tem. Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, pelo nome chamado Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. E se ele é Senhor dos Exércitos, então quer dizer que ele é um Senhor de guerra. E quem está na guerra somos todos nós aqui como igreja. E quem está na guerra não é para empatar e não é para perder. O nosso Deus, ele não perde. Então a Bíblia fala assim, em Jesus nós somos mais do que vencedores. E por que nós vamos estar dando brecha para as trevas vencer na nossa vida? Por que você tem dado brecha para as trevas vencer na tua vida? Sendo que Jesus fala que nós somos mais do que vencedores. E a fraqueza espiritual, ela dá sinal. Você pensa que não? Pastores, a gente se reúne, a gente vê sinais de fraquezas espirituais. A fraqueza espiritual vai nos mostrando os pontos. Então não fique incomodado quando o pastor falar para você, como é que você está? E aí, não fique não. Se sinta uma pessoa acolhida. Acolhida. E às vezes as pessoas se incomodam. E quem tem que se incomodar é Satanás. Satanás tem que se incomodar quando você está forte. Não se incomode quando você está recebendo ajuda espiritual. Agradeça a Deus todos os dias. Todos os dias. Samuel foi até Saul para despertar para Saul ficar forte. Ele não deu ouvido. E o que aconteceu com ele? Desceu para baixo. Ficou fraco. Ficou perturbado. E Deus possa nos fortalecer. Irmão, eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. A igreja de Jesus precisa de ajuda. Esse coração duro não vai resolver nada. Nada e nada. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluias. Onde você está? Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos. E faça essa oração para Deus te fortalecer. Faça essa oração para Deus te levantar. Mas ore a Deus confiante. Às vezes até para orar a gente desconfia. Que coisa é essa? Ora a Deus com fé. Ora a Deus tendo a certeza que o Senhor é poderoso para poder te fortalecer. Você sabe aonde você precisa ser forte. Deus, fala com o Senhor neste momento. De repente você está se perguntando aí, eu não sei porque tem momentos que eu tenho me sentido tão fraco. Às vezes você está se perguntando, olha, porque tem momentos que eu tenho ficado para baixo. Mas como foi assim na vida de Saul? Ele ficou fraco espiritualmente, pois deixou de ouvir a Deus.
neste momento, irmão? O que o Senhor tem te falado neste momento para você estar tirando? Pois o Senhor quer te ver forte. O Senhor quer te ver forte espiritual. A Bíblia diz que Saul foi enfrentar os inimigos, de acordo com a palavra assim o determinou. Mas ele enfrentou o inimigo, mas ele negociou com o inimigo. E Deus, ele não quer que nós negociemos com o inimigo. Nós não somos negociador das trevas. Nós não somos negociador com o mundo. Nós somos ouvintes e temos que ser obedientes à palavra do Senhor. O que o Senhor está te falando neste momento? Para você tirar, que às vezes está atingindo o teu espiritual. Às vezes o teu espiritual está fraco e o Senhor está te falando, está falando para mim nessa noite. Tira da tua vida. Tira da tua vida, pois isso aí está te trazendo fraqueza. E o que traz fraqueza gera morte. E o que traz fraqueza gera destruição. Deus, ele está mostrando para nós aqui nessa noite. Deus, ele quer que nós vencemos os inimigos. O Senhor não quer que nós façamos aliança, que nós possamos ser amigos do inimigo, não. A Bíblia diz que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. E o Senhor está nos mostrando nessa noite. Elimina o que está te trazendo fraqueza. O que está trazendo fraqueza para você espiritual? O que está te trazendo fraqueza que você tem deixado até de ouvir a voz do Senhor? São pessoas? São atitudes? São pensamentos? São o teu falar? É o teu agir? Seja o que for que está te incomodando neste momento, tira da tua vida. Pois o Senhor nos mostra nessa noite. Quando a gente não tira, o inimigo, ele vai arrumar espaço. Ele pode até sair, mas a palavra fala que ele vai voltar. E uma vez o inimigo, quando sai, ele volta e a casa está vazia, ele volta com 7 piores. E aí, amada igreja, para vencer, foi igual Jesus falou para os discípulos: é com oração e com jejum. Casta de demônios só sai com oração e com jejum. Por isso, se colou no teu coração, diga assim comigo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, revela a mim o que está atrapalhando de eu ficar forte espiritual. Pois eu creio no poder de Deus sobre a minha vida e repreendo em nome de Jesus Cristo todas as obras das trevas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Erga as tuas mãos para os céus. Senhor nosso Deus e Pai, acima de tudo nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua misericórdia, meu Deus amado, aqui com cada um de nós. Meu Deus, desperta uma igreja, meu Pai, para te servir, meu Deus, de todo o coração. Desperta um povo, meu Pai, que possa te buscar de toda a fé. Meu Deus, nos dá força, nos dá coragem, Pai, para que possamos, meu Pai amado, nos fortalecer espiritualmente e vencer o levante das trevas. Meu Deus, que possamos ter uma noite do justo, uma noite tranquila, Pai amado e abençoado. Dá força para o teu povo, meu Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e meras consolações estejam com toda a tua igreja. E todos aqueles que querem irmão comigo, amém. Vamos aplaudir.